E aí, terceirão do Joviniano, tudo em paz, meu povo? Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Gente, hoje nós vamos falar sobre doenças causadas por bactérias, as bacterioses, certo? E vem então, gente, um questionamento. Professor, como é que essas questões são cobradas nos vestibulares? Eu tenho que saber tudo sobre bacterioses? Não, gente. Você não tem que saber tudo sobre bacteriose. Você não tem que ser um especialista. Geralmente o que os vestibulares cobram é o agente causador, a forma de transmissão e os métodos de profilaxia, ok? Então vamos para o slide agora para a gente discutir um pouco sobre essas doenças, ok? Ok, galerinha, vamos continuar por aqui. Gente, no livro de vocês tem essa tabela que fala sobre as doenças, a forma de transmissão, os sintomas e a profilaxia, ok? Que são as medidas para se evitar essas patologias. Então vamos lá, vamos começar aqui pela tuberculose. A tuberculose ela é causada pelo Mycobacterium tuberculose, ok? Ou pode ser que as questões de vestibulares que falem sobre essa doença venham falando sobre o bacilo de Koch, ok? Tanto faz, beleza, gente? Então, olha só, como é que ocorre a transmissão dessa doença, professor? Bem, por gotículas de saliva, de tosse, de espirros, certo? É assim que se transmite. Por beijo, por utensílios contaminados, você pode pegar a tuberculose, beleza? Quais são os sintomas? Tosse, febre, ok? Muco, né? Esse muco geralmente que se elimina. O catarro, esse catarro vem com sangue, ok, gente? Então, esses são os sintomas da tuberculose. Em relação à questão dos sintomas, como eu falei, é muito difícil os vestibulares virem cobrando sintomas. Geralmente o que se cobra são as doenças, a forma de transmissão. Doença, no que eu digo, quer dizer a respeito do agente causador. E as profilaxias, ok? Geralmente os sintomas, né, não é algo que se vê muitos vestibulares aí cobrando. Beleza. A forma de profilaxia da tuberculose é a partir das vacinas. Gente, pneumonia. Ela tanto pode ser causada pelo Streptococcus pneumoniae ou pelo Staphylococcus aureus, ok? Vamos lá. A forma de transmissão é muito parecida com a transmissão da tuberculose. Mas existe uma forma de transmissão rara, mas que pode acontecer, que é quando você tem alguma infecção em alguma parte do corpo e essas bactérias podem atingir a corrente sanguínea e se dirigir até os pulmões, causando aí a pneumonia. Geralmente a pneumonia vem com o agravamento de uma doença respiratória, ok? Onde a imunidade já está debilitada e a bactéria de alguma forma consegue piorar esse quadro. Então você tem febre, tosse, dor no tórax, ok? São mais ou menos os sintomas dessa doença. E pode ser evitada com a vacina. Tétano, o Clostridium tetânico é o causador, gente. Olha só. Como é que ocorre a transmissão, professor? Por objetos contaminados que possam estar enterrados ou enferrujados, beleza? Essa é a transmissão. Lembrando que a transmissão ocorre quando esses objetos perfuram a nossa pele e atingem a nossa corrente sanguínea, beleza? Quais são os sintomas? Bem, rigidez muscular que pode levar à paralisia respiratória, ok, gente? Geralmente esses são os sintomas mais agudos dessa doença. É uma doença de rápida manifestação. Professor, tem vacina? Tem sim. E se o indivíduo pegar, o que se deve fazer? Bem, gente, ele tem que buscar o atendimento o mais rápido possível para tomar o soro antitetânico. Meningite. Meu povo, existem três tipos de meningite. Um viral, uma fúngica
e uma bacteriana. A pior delas é a bacteriana, ok? Causada aí pelo meningococo, que a forma de transmissão é por vias respiratórias, certo? Essa forma de contágio é muito grave. Pode chegar, gente, essas bactérias, elas chegam pelo trato respiratório, entram na corrente sanguínea e atingem as nossas meninges, que são essas membranas que revestem nosso sistema nervoso. E aí o seguinte, gera uma doença muito grave, ok? Pode causar a morte. E é altamente transmissível, certo? Vamos lá, dá para evitar, professor? Sim, com vacinas. Difteria. O agente causador é o Corynelium Bacterium diphtheriae. Como é a forma de transmissão, professor? Pelo contato físico com gotículas de saliva, de tosse, de espirros, beleza? Geralmente, gente, essa doença causa infecção grave na garganta. E aí os sintomas são dores de garganta, dor ao engolir, febre, cansaço, dor no corpo, ok? Existe forma de evitar, professor? Sim, a utilização de vacinas. Galerinha, e o coqueluche? Olha o nome do agente causador do coqueluche, certo? É o Botardella pertussis. A coqueluche, gente, ela é uma doença respiratória também, ok? Causada aí por gotículas de saliva eliminadas pela tosse, pela fala, certo? E quais são os sintomas? Geralmente tosse prolongadas, falta de ar e respiração ruidosa, né? Que você fica com o pulmão chiando. Pessoal, como é que se previne? Com vacinas, ok? Vamos lá. Gonorreia. A gonorreia, gente, é causada aí, ó, pela Nisei gonorrhei, ok? Ou gonorrheae. É uma IST, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível. Bem, se há uma IST, a maioria das ISTs são combatidas com o uso de preservativos, não é isso? Quais são os sintomas, professor? Os sintomas, gente, geralmente é dor na uretra, ok? Dor, que geralmente é quando o indivíduo urina, beleza? E assim, essa doença, nos homens, ela é muito sintomática, ou seja, nos homens causa muita dor, a uretra expele pus, ok? Nas mulheres, essa doença já, na maioria das vezes, é assintomática, ou seja, a mulher não sabe nem que está com essa doença e pode transmitir para o homem, beleza? E como é que se evita o uso de preservativos? Professor, e essa outra doença, a febre maculosa, que também é conhecido como doença do carrapato, é causada aí pela bactéria Rickettsia, ok? Galera, é uma doença que ela pode passar para o homem através dos carrapatos, não é isso? Então, o método de profilaxia é o cuidado com os animais, como por exemplo, gente, evitar a proliferação desses carrapatos, tanto nos animais domésticos, como por exemplo nos animais que se utilizam para a criação, beleza? E quais seriam os sintomas? Febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, falta de apetite, desânimo, né? E isso pode levar, gente, o indivíduo à morte. Vamos lá, sífilis. Professor, sífilis. Sífilis é uma IST, gente, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível. Se é uma IST, geralmente a profilaxia é feita por uso de preservativos nas relações sexuais. Bem, gente, olha só. Como é que ocorre a transmissão? Ou seja, pelo contato sexual, como a gente falou, certo? Mas também, gente, pode haver a transmissão vertical da mãe para o filho. Aí, gente,
que pode acontecer com essa criança? Ela pode ter várias complicações, ok? Complicações essas que podem levar até esse indivíduo à morte, beleza? Então, gente, quais são os sintomas? Os sintomas, geralmente, na primeira manifestação, pode ser, gente, o cancro, certo? Que seria nódulos, os nódulos linfáticos inchados geram esses cancros, ok? E aí, dores musculares, febre. Agora, se essa doença, gente, ela voltar a reaparecer depois de algumas semanas ou de algum tempo, certo? O que acontece? Ela pode se manifestar de forma mais grave e aí chegar, por exemplo, ao cérebro, ao coração, aos vasos sanguíneos, certo? E causar problemas maiores como uma infecção mais sistêmica. Beleza? O método de profilaxia é o uso de preservativos. Botulismo. Causador é o Clostridium botulinum, ok? Que como também o tétano é causado por esporos dessa bactéria. Então esses esporos, gente, podem contaminar os alimentos. E aí você pode contrair essa doença. Quais são os sintomas? Tremores, vômitos, fraqueza muscular, que pode evoluir para paralisia respiratória e morte, ok? Gente, a gente vai falar em toxina botulínica, ok? Que é uma substância proveniente dessas bactérias utilizadas, gente, em tratamentos estéticos, certo? De uso injetável, ok? Para que seja combatida as rugas, por exemplo, beleza? Então, como é que se evita, professor, essas doenças? Evitar a ingestão de alimentos com mau cheiro, ou então enlatados que estejam estufados. Essa bactéria é uma bactéria anaeróbica também, ou seja, ela não tolera oxigênio. E ela faz processos fermentativos liberando gás carbônico, o que gera o estufamento das latas de conservas. Então você fica ligado, se pegar alguma lata de conserva, por exemplo, que vem uma salsicha ou milho, e essa lata está estufada, cuidado, certo? Pode ser que ele esteja contaminado. O nome Botulium vem de salsicha, certo? Em alemão. E aí a gente tem que se ligar porque essas bactérias eram muito comuns em latas de salsicha. E aí estufava, aquele estufamento é por conta da liberação do gás carbônico, como eu falei, e aí acusa a presença dessa bactéria. A cólera. Quem é o agente causador? O Vibrio cholerae. E como é que ocorre a transmissão, professor? Por água ou alimentos contaminados, beleza? E quais são os sintomas? Em relação à cólera, gente, às vezes os sintomas podem, na questão, às vezes os sintomas, eles nos auxiliam demais para a resolução da questão, certo? Então, quando falar, gente, de diarreia intensa, olha só, certo? Diarreias essas, gente, que são acompanhadas de cólicas e vômitos, causando uma infecção intestinal gigantesca, certo? Com febre, e pode levar à morte desses indivíduos que contraem essa doença, certo? E quais são os métodos de profilaxia? Higiene pessoal, né? Lavar as mãos com água. A questão também do saneamento básico é muito importante para o combate da cólera. Leptospirose, a gente sempre fala na questão da leptospirose que é a doença do rato, certo? Mas assim, qual a participação do rato? Essa bactéria, gente, ó, o Leptospira interrogens, ela contamina o trato urinário dos ratinhos. Dos ratinhos, só dos ratinhos, professor? Não, de outros animais também, ok? E quando geralmente os ratos urinam na água, essas bactérias estão presentes nessa urina. E aí pode chegar até a gente, com a nossa pele, tem um ferimento, alguma coisa parecida, essa bactéria pode entrar na nossa corrente sanguínea e gerar, gente, vários problemas. Então, como é que se contrai?
por água ou alimentos contaminados com a urina de ratos, cães e outros animais infectados. Não é só o ratinho não, ok? Não é só o mestre Splinter. Então, pode ser assintomática ou apresentar febre alta, calafrios, dor de cabeça, que pode ser tratados com antibióticos, né? Então, quais são as medidas de prevenção? Geralmente, a higiene e a vacinação, né, dos animais domésticos. Então, galerinha, ficamos por aqui em relação a essas doenças bacterianas, ok? E na próxima aula nós vamos falar sobre o reino proctotista, dando continuidade aos nossos estudos. Um forte abraço, fico por aqui e até mais. Valeu, meu povo!